Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta: qual notebook comprar? E hoje é dia de review completo deste menininho aqui que nós fizemos o unboxing algumas semanas atrás. E hoje finalmente nós vamos fazer o review completo. Parece que nos últimos dias aí nós tiramos um tempinho para falar sobre 2 em 1, né? Mas enfim, vamos que vamos então saber tudo sobre esta belezura. Este menininho aqui, o Yoga 520, como vocês viram já, ele é um modelo 2 em 1, certo? Um modelo de um notebook conversível, ou também chamado de híbrido. São notebooks que podem ter a flexibilidade da tela em até 360 graus e, dessa forma, podem ser utilizados de 4 maneiras básicas. Sendo, por exemplo, no modo notebook, né, que é o tradicional, como a gente utiliza boa parte dos notebooks que estão aí no mercado hoje em dia, mas ele também tem outras 3 formas que outros notebooks não permitem ser utilizados. Então, esses modos são, por exemplo, o modo tenda, que é quando você deixa ele desta forma aqui para assistir um filme, por exemplo, ou deixar rodando uma apresentação de slides. Outro modo de você utilizar também é deixando totalmente aberto, 360 graus, e utilizar ele como um tablet. Ele tem uma tela touchscreen, a gente já vai falar sobre isso, e você pode utilizar ele como um tablet, até mesmo utilizando a canetinha, que eu já vou mostrar para vocês também que pode acompanhar alguns dos modelos. Não é todos os modelos que a caneta acompanha, tá? Na verdade, um modelo, né? Mas se caso você optar por um modelo que não vem com a caneta e você mesmo assim, né, queira a caneta, você pode utilizar uma caneta como essa daqui, que não é ativa daí. A caneta que acompanha esse modelo, as canetas, né, oficial da Lenovo, a caneta oficial da Lenovo é ativa. Ela é diferente de uma caneta como essa aqui, que serve como um quebra-galho, digamos assim. Mas também na falta da caneta, você pode utilizar o próprio dedo mesmo com esse recurso, tá? Então é um recurso bem bacana, especialmente para você que desenha, você que é ilustrador, designer, pode utilizar esse recurso aí touchscreen para fazer artes com muito mais fluidez e de forma mais orgânica. E o último formato que você pode utilizar é o formato display, que é assim, quase igual o modo tenda, só que a única diferença é que o teclado serve como base para ele, serve como apoio aqui. E nesse formato aqui você pode utilizar o notebook com a caneta ativa, né, também para navegar nele, já que o teclado vai ficar comprometido, né, e o touchpad também. Bom, já vou falar um pouquinho sobre a caneta. A caneta é uma caneta ativa da Lenovo Active Pen 1. Ela tem diversos níveis de pressão e isso significa que quanto mais você apertar a caneta na tela, mais forte vai ficar o traço. Isso deixa, né, como eu te falei, mais orgânica aí a escrita, ou mais orgânico o desenho que você estiver fazendo. A única coisa triste sobre essa caneta é que nem todos os modelos vêm com ela. Em alguns modelos você tem que comprar a caneta separadamente e ela custa aí na faixa de R$300 mais ou menos. Ela tem alguns botões aqui na lateral que você pode utilizar para diversas funções aí, dependendo do aplicativo que você estiver utilizando. Aproveite e responda a nossa pesquisa que a gente deixou aqui nos cards, aqui no izinho, sobre o touchscreen e essa conversão 360 graus. Essas pesquisas são muito importantes para a gente saber exatamente o que você quer ver aqui no canal e que notebooks são interessantes para você. Então, deixando essa canetinha de lado um pouquinho, vamos para o principal, que é o notebook em si. Então ele tem um acabamento, começando pelo acabamento de design, ele tem um acabamento bem resistente. É um acabamento que mistura plástico e alumínio. Então essa parte aqui do teclado aqui é alumínio e essa parte aqui de cima, como a tampa aqui, por exemplo, é plástico. Mas mesmo a parte de plástico é bem resistente. Então se você apertar aqui em cima, ele afunda, claro, né, plástico, mas não afunda tanto assim como a gente viu em outros modelos já. E a parte aqui de dentro, se você botar bastante força, ele vai afundar um pouquinho. Mas comparado com outros modelos do mercado, é bem pouco. Um detalhe interessante sobre a tela é que ela tem bordas muito finas, praticamente não tem borda. A borda aqui na lateral de plástico é realmente minúscula e essa parte aqui do meio da tela é todo feito de vidro. Então é bem bacana, né? Dá uma textura bem lisa para você utilizar o touchscreen. O único defeito eu diria que ela reflete muito e que ela deixa muita marca de dedo. Um outro defeito também que eu já comentei quando eu fiz o unboxing dessa belezura aqui é que a tela não é tão firme também quanto o irmão deste notebook, o 920, né? Então se você soltar a tela assim, ela vai balançar um pouco. O último detalhe talvez é que ela não tem um entalhezinho para facilitar a abertura da tela, então pode ser um pouco difícil de você pegar aqui para abrir. Mas isso vai depender de pessoa para pessoa também, né? Para mim ficou um pouco complicado. Um outro detalhe ainda sobre a tela é que ela não é Full HD, ela tem uma resolução HD apenas, com 1366 pixels por 768, e ela não é IPS, ela é do tipo TN. O que isso significa? Isso significa que se eu fizer isso, por exemplo, baixar a tela,
as cores do que está dentro da tela vão ficar diferenciadas, vão ficar meio invertidas, meio lavadas. Então isso é bem comum do tipo de tela TN, beleza? Mas algumas pessoas podem não se incomodar com isso. As pessoas que podem se incomodar com isso são aquelas pessoas que utilizam o notebook, por exemplo, onde é preciso ver a tela de um ângulo diferente, por exemplo, de cima, de baixo, dos lados. Então isso pode atrapalhar um pouco. E na parte da tela não ser Full HD, quem pode se incomodar são pessoas que exigem que a tela tenha bastante detalhes mesmo, como por exemplo, pessoas que trabalham com fotografia, pessoas que trabalham com edição de vídeo, podem exigir uma tela com um pouco mais de detalhe. Então vai de pessoa para pessoa. Ela é uma tela que não é ruim, ela é uma tela simples. E isso faz com que o notebook tenha preços menores. Se a tela fosse Full HD e IPS, o preço do modelo ainda ia ser um pouquinho maior. Abrindo ele aqui, uma das coisas que você vai notar que é super bacana é os entalhezinhos que ele possui em torno dessa parte do teclado. Então dá um detalhe a mais. Esse detalhezinho tinha também no Acer Aspire 5. Se você chegou a assistir o vídeo, você viu que eu comentei sobre isso também. Isso porque o que eles têm em comum é essa parte aqui de alumínio aqui na parte do teclado, que permite com que eles façam esse polimento, esse pequeno entalhe aqui nas laterais, o que dá um charme bacana no modelo. Passando para o teclado, bom, o teclado não precisa nem dizer, né? O teclado da Lenovo é muito bem elogiado e com razão, porque são teclados bons. Este teclado aqui nós analisamos e não achamos ele nem tão macio assim, porque macio demais pode ser um problema também, mas apesar disso ele é macio, ou seja, ele é um equilíbrio, é macio na quantidade certa mesmo. Então esse teclado ele é retroiluminado e ele possui 2 níveis de iluminação. Então você pode pressionar lá, por exemplo, FN espaço para ligar a retroiluminação, e se você pressionar mais uma vez, ela deixa um pouquinho mais forte a retroiluminação, e daí mais uma vez a retroiluminação é desligada. Então super bacana mesmo o teclado. A única coisa que eu diria que não é tão bom assim, mas que já vi em outros modelos também, não é exclusividade da Lenovo, essas teclas que são um pouquinho mais apertadas, como por exemplo a seta para cima e para baixo, um dos shifts e o Enter também. Mas foi uma forma aí que a marca arranjou de conseguir aproveitar melhor o espaço, né? Uma outra coisa que pode também ser um incômodo é que ele não possui o teclado numérico. Se você usa muito teclado numérico e precisa dele, vai sentir falta. Porque isso é uma coisa meio que exclusiva, né, de modelos maiores, como por exemplo de 15 polegadas ou maiores ainda. Sobre o touchpad agora. Bom, o touchpad ele é multigestual. Isso significa que você pode usar diferentes funções, como por exemplo, rolagem para cima e para baixo, rolagem para os lados, utilizando mais de um dedo. E tem outras funções também que utilizam, por exemplo, 3 dedos. Então esse recurso multigestual é bem bacana. Um outro detalhe que nós reparamos no modelo é o clique mecânico, que não afunda tanto. Ele tem um clique bem sutil, mesmo sendo mecânico. E você pode utilizar o toque também, né? Aquele que você só toca e ele já aciona o clique. Aí um pouco mais à direita aqui do touchpad a gente tem o leitor biométrico, que você pode utilizar juntamente com recursos de segurança do próprio Windows, como por exemplo o Hello, para fazer um login mais seguro no seu computador através das suas digitais. Então ainda do lado externo, digamos assim, na parte de conexões, nós vamos ter de um lado o botão de liga e desliga, que fica no lado direito do notebook. Esse botão de liga e desliga tem um LED que sinaliza quando o notebook está em standby, por exemplo, ou está ligado, desligado. Aí, além do botão de liga e desliga, nós vamos ter um leitor de cartões SD e outros cartões parecidos, um conector USB 3.0 que é energizado. Isso significa que você pode carregar o seu celular, por exemplo, mesmo quando o notebook estiver desligado. Aí nós temos uma travinha lock aqui. Do outro lado, nós vamos ter a conexão de energia e do lado um LED para sinalizar que o notebook está carregando ou já está carregado. Aí nós temos uma conexão HDMI, nós temos uma conexão USB 3.0 também do outro lado, uma conexão USB 3.1 do tipo C, que é aquela conexão pequenininha, bem mais rápida, que eu já comentei aqui no canal. E por último, uma conexão combo de áudio, fone e microfone. Então estão aí as conexões. O bacana é que ele possui um leitor de cartões SD e outros cartões do tipo. Para você que utiliza câmeras que gravam em cartões SD, é muito útil ter um leitor desses no seu notebook. Bom, sobre o som dessa belezura aqui agora. Os alto-falantes ficam na parte de baixo do notebook, então algumas pessoas não gostaram muito disso, mas nós particularmente não sentimos tanta diferença. A única coisa é que os alto-falantes são pequenos e não são tão potentes, então você não vai ter um grave muito forte e também não vai atingir um volume muito alto. Mas para um uso mediano do dia a dia, serve tranquilo. Eles são alto-falantes do tipo Harman, certificados pela Dolby Audio Premium. Esse que está com a gente aqui possui um i7 da 7ª geração, 8 GB de memória RAM, que pode ser expandida até 16 GB em um slot extra que tem disponível no modelo. Aí a gente vai ter também 1 TB de HD,
com 5.400 rotações. Ele não vem com placa de vídeo dedicada, apenas a placa de vídeo integrada, que é a HD Graphics 620, já acoplada ao processador i7. Então, se você é um amante de games, já fique sabendo que ele não vai rodar jogos pesados. Vai rodar jogos, a gente fez uns testes e já vai mostrar daqui a pouco. Mas jogos muito pesados ele não vai dar conta. No total, como eu falei, são 5 modelos. De memória RAM vão ter modelos com 4 GB de RAM e 8 GB de RAM. De armazenamento, alguns modelos vêm com HD de 1TB e outros modelos vêm com SSD de 256 GB. E um dos modelos, que é esse que está com a gente aqui, vem com a canetinha ativa já inclusa, beleza? Todos os modelos estão disponíveis no nosso post exclusivo sobre este modelo, que está aqui no izinho ou nos links na descrição. Se você quiser saber todos os modelos, quiser conhecer aí as variações, acessa esse link que você vai ter tudo na mão. Então, como eu falei, a gente chegou a testar alguns games, como por exemplo o CSGO e o GTA V. No CSGO, ele chegou numa média de taxa de quadros entre 45 quadros por segundo a 60 quadros por segundo. Já no GTA, no low, ele ficou entre 35 e 50 quadros por segundo. Então, detalhe, esses jogos foram jogados em configurações baixas. Geralmente os jogos possuem lá uma configuração que você pode escolher se você vai rodar com gráfico no máximo ou com gráfico um pouco mais básico. Para jogar neste carinha aqui, é bem provável que você tenha que abaixar os níveis de realidade para poder jogar com mais fluidez. Nós fizemos também alguns testes de benchmark, assim como nós fizemos no Acer Aspire 5, que falamos alguns dias atrás, e ele teve os seguintes resultados. No benchmark do Cinebench R15, que é do Cinema 4D, ele ficou aí naquela simulação numa média de 38 quadros por segundo. No teste de renderização com as bolinhas, ele conseguiu fazer em 2 minutos e 10 segundos. Conseguiu aí, portanto, uma pontuação de 308 CB. Já no Heaven Benchmark, ele conseguiu uma média de 34 quadros por segundo na simulação, e de pontuação ele conseguiu 860 pontos. Sobre a bateria agora, será que ele aguenta? Bom, a gente fez um teste em 2 situações e ele conseguiu os seguintes resultados. Rodando vídeo o tempo todo, chegou aí uma duração de 5 horas e 30 minutos. Já rodando games em alto desempenho, ele conseguiu aí uma média de 1 hora e 20 minutos de duração. Então, quando se fala em bateria, depende muito da forma que você usa o notebook. Se você utilizar o notebook usando o máximo de sua potência, a bateria vai durar menos. Se usar ele mais ali de boa, assistindo alguns vídeos, usando coisa leve, a bateria vai durar mais. Mas e aí, ele possui conexões M2, será? Ele possui uma conexão M2 e você pode utilizar essa conexão M2 para plugar, por exemplo, um SSD e aumentar aí a capacidade de armazenamento e também a velocidade do armazenamento. Então aí você está vendo aí o notebook aberto, não é tão simples de abrir ele assim, e aí está a conexão M2 que você pode utilizar para conectar, por exemplo, um SSD ou um outro componente que utilize esta conexão. E você pode também utilizar o slot vazio de memória RAM para acrescentar aí mais memória RAM na sua máquina. Outra coisa que você pode fazer de upgrade é trocar o HD, por exemplo, adicionar um HD com maior capacidade de armazenamento ou um HD mais rápido, talvez. Ou utilizar o próprio SATA do HD para plugar também um SSD, caso você prefira. Se você comprar um notebook de 8 GB, é provável que este slot também esteja preenchido. Caso você queira fazer o upgrade, você tem que remover esta memória, né, inferior e acrescentar uma com uma maior capacidade. Possível lentidão. Essa parte é uma parte complicada de falar, é um problema que está invadindo nossas vidas aí, nós usuários de notebooks, que é o problema de disco 100%. Essa máquina aqui mostrou que ela pode passar por este problema. Este erro basicamente mostra que o seu computador está sobrecarregado, que o HD está em completo funcionamento e não consegue fazer mais nada além do que ele já está fazendo. E na verdade isso não vai além de um erro. É apenas um erro que está fazendo com que o HD fique sobrecarregado. E é possível corrigir esse problema. Então não é exclusivo do Yoga 520, não é exclusivo do Acer, que também a gente comentou na vez passada. É um problema exclusivo do Windows, tá? Então este carinha aqui acabou passando por esse problema, a gente conseguiu corrigir e a gente está preparando, inclusive, um material, está preparando um vídeo falando sobre esse erro, por que ele ocorre e como que a gente faz para se livrar dele. Então fique ligado que em breve sai um vídeo sobre isso. Então, pô, Microsoft, resolve isso logo, né? Bom, e quanto custa, afinal, o Lenovo Yoga 520? Bom, como eu falei, ele tem algumas variações, ele tem 5 variações. Este modelo aqui vem com i7, 8 GB de RAM, 1 TB de HD e vem com a caneta inclusa. Ele está custando R$ 3.200 mais ou menos. Às vezes pode ser que suba um pouquinho, às vezes pode ser que diminua um pouquinho. Mas existem outros modelos que são um pouquinho mais baratos. Como eu falei, existem modelos com i3. Estes, portanto,
vão ser um pouquinho mais baratos do que este aqui. A dica é sempre ficar de olho nos nossos links no nosso site para que você possa ficar sabendo atualizadamente sobre os seus preços. Então, concluindo, será que esse notebook é uma boa? Bom, como você viu, vai depender do seu uso. Se você é uma pessoa que utiliza do touchscreen, que é um recurso um pouco carinho, vai ser bacana você ter um notebook desse. Mas caso o touchscreen não seja uma coisa importante para você, se é mais importante para você, por exemplo, a capacidade, o desempenho do notebook, pode ser que ele não sirva tanto para você. Ele, justamente por esse recurso do touchscreen e abertura 360, é ideal para pessoas que desenham, pessoas que, fazem design ou estudantes que gostam de anotar ali mesmo de forma orgânica, né? Então ele é realmente um notebook bom para esse tipo de uso. Então, como eu falei anteriormente, se você quiser saber mais informações sobre todas as variações deste menininho aqui, não hesite em acessar o link que a gente deixou aqui no izinho para você ou aqui na descrição. Este link vai te levar até o nosso site, onde você pode ter informações mais completas e mais aprofundadas sobre este modelo. Afinal, nosso site é o melhor caminho para você que está procurando o seu notebook para comprar. Lá a gente mantém as informações sempre atualizadas todos os dias para que você possa comprar o seu notebook de forma inteligente e barata. Então é isso. Gostou desse review? O que você achou? Deixa aí nos comentários, a gente gosta de ler. E é claro, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí, o seu gostei embaixo do vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para que o YouTube te conte quando postarmos novidades para você. Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo episódio, aquele abração, boas compras e até lá!